O tema de hoje é: o que anda em justiça certamente viverá. O texto que leremos está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos 5 ao 9. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando a ela na sua separação, nem oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com veste, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos, para proceder segundo a verdade. Tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. Preste atenção na palavra de Deus. Essa semana nós estamos falando todo o tempo sobre justiça, e nós encontramos aqui no livro do profeta Ezequiel alguns princípios que Deus está levando em consideração na vida daqueles que são considerados justos e que, por fim, vivendo em justiça, eles alcançarão a bênção de Deus para uma vida longa, para uma vida debaixo de bênçãos, para uma vida debaixo da proteção de Deus. O versículo 5 nos chama a atenção a respeito do que se deve ser, decidir e fazer. O versículo 5 fala assim: sendo, pois, o homem justo, fazendo juízo e justiça. Justo é a qualidade do ser, é aquilo que se deve buscar a proceder em si. Desejar ser é uma qualidade atribuída. Ser justo é uma qualidade pessoal, é uma distinção em qualidade. Este homem justo, ele será conhecido por aquilo que ele decide, por aquilo que ele faz, fazendo juízo. É uma questão de decisão. Juízo nos fala de determinação, de escolha, nos fala de reconhecimento do certo e do errado. Eu sei que, tal como nos dias de Ezequiel, hoje em dia também não é fácil, eu diria, ver este princípio corretamente estabelecido, já que o juízo de valor da sociedade é um juízo tanto quanto contaminado e, por que não dizer, pervertido. Mas aquele que é justo, aquele que deseja se distinguir pela qualidade do seu ser, ele encontrará e viverá este padrão correto, que nós vamos identificar também neste texto, de onde procede este juízo correto, esse juízo de verdade, esse juízo inequívoco. Este homem que escolhe ser justo, escolhe ser distinto, ele toma decisões corretas, faz o juízo correto e, por fim, ele vai fazer a justiça. Então preste atenção, existe uma escala em busca da perfeição, existe degraus em busca de fazer aquilo que é correto. Primeiro se escolhe o que há de ser, um homem escolhe ser justo, ele vai procurar decidir corretamente, tomar decisões assertivas, para que aquilo que ele faça seja correto, para aquilo que ele faça seja justiça. É o ato de ser, decidir e fazer. O texto procede do versículo 6 até 8, falando a respeito de alguns atos, alguns exemplos daquilo que não é compatível com a vida de um justo, com alguém que toma uma decisão correta no seu juízo e que faça justiça. No versículo 6 ele fala daqueles que andam comendo nos montes. Esta é uma referência à idolatria do povo de Israel.
que adoravam nos altos, adoravam nos montes os seus deuses. Uma adoração contrária daquilo que Deus estabeleceu ao seu povo. Como também ele diz, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, aquela idolatria generalizada e que se destacava quando o povo de Israel era levado a adorar os deuses dos povos que estavam no meio deles. Isto é injustiça também, pois nos fala de uma contaminação espiritual. Deixar de adorar o verdadeiro Deus é injustiça. Até porque nós já falamos aqui em outro quadro de meditações a respeito da maneira como Deus se revela ao homem para ser conhecido. No livro de Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 19, você vai ver Deus falando como ele se revela através da sua criação ao homem. Tanto a sua divindade quanto o seu eterno e grande poder, para que o homem se torne inexcusável. Deus se faz conhecido ao homem para que o homem entenda e reconheça a sua existência. É claro que a revelação de Deus na criação é uma revelação geral, não nos traz minuciosidade sobre a pessoa de Deus. Mas o passo natural é que o homem, ao reconhecer Deus, ao entender Deus, que existe um Deus, através daquilo que a natureza de Deus revela, que a criação de Deus revela, que este homem então busque a conhecer o verdadeiro Deus, pois Deus vai se revelar de forma específica através de sua palavra. Vai passar a existir um relacionamento mais próximo e íntimo à medida que o homem conhecer a Deus pela sua palavra e servir a Ele pela verdade. Então, não adorar ao verdadeiro Deus, isto é cometer injustiça. E eu diria, a mais grave de todas as injustiças, pois se comete a injustiça a Deus, ao verdadeiro Deus. Não dar adoração exclusiva a Deus é cometer injustiça. Não adorar a Deus na medida que Ele merece, naquilo que Ele é, na grandeza dos seus atributos e no seu excelso e perfeito caráter. Isto se caracteriza também como uma grave injustiça. Ele continua dizendo no versículo 6 ainda: nem se contaminando com a mulher do seu próximo, e nem se chegando à mulher na sua separação. Existe aqui injustiça também. Nos fala primeiro de uma contaminação moral, de se apropriar de algo que não lhe pertence. Ele está fazendo a referência ao pecado do adultério, mas que também podemos aplicar este princípio em que está sendo requerido neste texto, quanto a toda a dimensão de contaminação moral, em que se demonstra a falta de virtudes e de dignidade no princípio ético e moral de uma pessoa. Isto também é injustiça, isso também é pecado. Isso não é característica de um homem justo, de alguém que conhece e faz o juízo, pratica a justiça. Ele também fala da contaminação física, no momento em que não se deveria se aproximar e conhecer a mulher naquele contexto judeu, no momento ilícito, um pecado no âmbito sexual, onde haveria a contaminação material, no momento impropício para isso. Também é injustiça. Todo pecado, tanto de ordem moral, como também ele está sendo aplicado aqui neste texto, um pecado também de ordem sexual, também caracteriza injustiça. E Paulo também vai falar isso de forma mais aberta no texto de Coríntios, que aquele que peca nesta área, ele está pecando contra o seu próprio corpo. Então é um pecado material, é um pecado físico, e que remete-se não somente ao próximo, mas também como a si mesmo. É injustiça, não é qualidade de um justo, não é juízo correto e não é prática de justiça. No versículo 7 e 8, ele vai falar também sobre outras características, a respeito daqueles que oprimem ao pobre, aqueles que não dão o devido penhor, aquele que rouba ou aquele que deixa de ajudar o seu próximo em sua necessidade, aquele que ajuda, mas depois
cobra aquilo que ajudou, isto é a prática da usura, que era condenado no Antigo Testamento, aquele que emprestava para ajudar o seu irmão na necessidade, mas depois requeria aquilo com muito mais paga, sobre aquilo que lhe deu, recebendo muito mais daquilo que se deu. Isso nos fala também de pecado. É um juízo contaminado, onde vemos o elo, o dualismo entre o egoísmo e o altruísmo, a oposição entre essas duas qualidades, entre aquele que age oprimindo seu próximo porque toma decisões baseadas no egoísmo. O egoísmo se opõe a todo juízo correto do bom senso, pois basicamente o egoísmo nos fala de uma tendência natural do ser humano em si, todo o tempo, buscar aquilo que se auto-beneficia, viver em função de si mesmo, o que é totalmente oposto àquilo que Deus sempre procurou ensinar aos seus filhos: viver em amor, procurar o melhor para o próximo, amar o próximo como a si mesmo. O homem justo vai procurar tomar a decisão que sempre vai beneficiar o seu próximo, que sempre vai ajudar o seu próximo, pois reconhece que o seu próximo tem um valor diante de Deus, tal como ele também tem. Então ele vai sempre procurar fazer a justiça que ajuda o seu próximo. E por fim, no versículo 9, nós vemos a fonte desta justiça e do bom juízo que vai fazer um homem ser justo, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos. A fonte do correto juízo está no estatuto de Deus, no juízo de Deus. A lei de Deus é a base para a vida corretamente moral, como também espiritual. O juízo de Deus sempre é o juízo correto. O problema do ser humano é quando começa a colocar o seu juízo acima do juízo de Deus, quando começa a propor desculpas para legalizar um pecado em princípios humanos, com teses humanas. Mas o juízo de Deus é inviolável, é incontaminável, é imutável. Aquilo que Deus uma vez falou que é errado, vai continuar sendo errado. Queira o homem desculpar-se, queira o homem criar subterfúgios para manter uma vida incorreta, uma vida imoral, uma vida de pecado. Andando conforme os estatutos, guardando os juízos de Deus, procedendo sempre pela verdade, este homem será justo, saberá e terá o correto juízo, pois esse juízo procede do padrão de Deus. Viverá a justiça, porque uma vez conhecendo e vivendo conforme o juízo de Deus, a lei de Deus, receberá a atribuição da justiça divina sobre ele, receberá a justiça de Deus e poderá praticá-la. Isto para ele será a fonte da vida. O texto conclui dizendo no versículo 9: o tal justo certamente viverá a vida de Deus aqui nesta terra, terá a vida abençoada por Deus neste tempo. E com toda certeza, entendemos também que há uma atribuição a esta vida permanente, que não se limita nesta terra, mas que procede à eternidade. A vida que transcende os limites humanos e naturais, mas que nos fala da continuidade da vida. Pois aqueles que vivem a justiça de Deus aqui nesta terra alcançarão a misericórdia e a graça de Deus para viverem também eternamente com Ele. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.